Olá, tenha um excelente, abençoado dia. Que esse seja mais um dia de produtividade, de realizações na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que estão ouvindo esse podcast logo pela manhã. Que haja encorajamento nos corações, que haja edificação, que haja consolo, que haja ativação de tudo aquilo que o Pai Celestial já colocou dentro de você. Eu tenho para mim que todas aquelas pessoas que descobrem que foram criados à imagem e semelhança de Deus, quando olham para si mesmas, quando olham para dentro de si e veem que tem uma centelha de Deus dentro delas, a vida delas começa a mudar. Ainda mais quando você descobre que quando você está em Cristo, você torna-se uma nova criatura e as coisas velhas da sua vida vão passando e tudo vai se fazendo novo, aí então aquilo ganha uma proporção inimaginável. Porque quando o apóstolo Paulo cita lá em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele está falando de sermos o protótipo exato daquilo que Deus nos criou para ser. Porque o projeto de Deus na restauração, o projeto de Deus na justificação, o projeto de Deus na redenção, foi levar o homem novamente à imagem, à perfeita imagem e semelhança de Deus. É nós vivermos segundo o protótipo original, segundo a imagem de que ele criou Adão e Eva no Éden. O projeto da redenção é fantástico, porque em Cristo Jesus você pode espiritualmente, emocionalmente, voltar ao Éden antes da queda e então assumir aquela posição que Deus havia colocado diante de você ser a imagem e semelhança dele e governar esta terra. E isto é muito maior do que qualquer outra coisa, porque em Cristo Jesus, quando você toma posse disso, toma revelação disso, quando a sua mente capta isso, seu coração capta isso, seu espírito capta isso, você pode se tornar muito influente, você pode se tornar muito, muito maior do que foi grandes heróis da Bíblia. Às vezes nós estamos olhando aqui, por exemplo, a vida de Josué, a gente fica encantado com ele. Encantado com as coisas que ele captou, as mensagens que ele conseguiu receber de Deus, as comunicações dele com Deus, Deus falando com ele, Deus o dirigindo em cada detalhe, e a gente fica maravilhado. Pois é, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, é um novo protótipo daquilo que era a amizade de Deus com Adão no Éden. E se nós tomarmos consciência disso, e Deus nos der a revelação, nós buscarmos isto, nós seremos maiores do que Josué, maiores do que Elias, maiores do que outros grandes gigantes da Bíblia. Nós voltaremos a ser as primeiras criaturas nessa terra. E nós podemos viver, como diz um material que nós estamos estudando no Homens de Honra da nossa comunidade, nós podemos simultaneamente viver como novas criaturas, viver na terra e no céu simultaneamente. Você está aqui vivendo com o seu corpo na terra, mas com uma mentalidade do céu. Você está trazendo o céu para a terra. Você está em todo momento dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui. Você é esta conexão. Quando você ganha esta visão de que você é uma nova criatura, que você está morto para o pecado, vivo para Deus, que você agora não vive mais, mas é Cristo que vive em você, você vai ser um mini Cristo nesta terra, porque ser cristão é isto, é ser um mini Cristo nesta terra. E é sobre isso que eu quero falar hoje, por isso que eu introduzi desta forma, porque nós chegamos aqui no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, e tem um texto aqui, um desafio gigantesco para mim e para você. Eu vou ler do verso 5 até o verso 7 e vou dar um título para você que vai chamar muito a sua atenção hoje, e se você atentar para isto, a sua vida
suas circunstâncias vão ser alteradas pelo poder de Deus. Olha aqui. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então veja, primeiro o desafio que Josué faz ao seu povo. Ele se dirige ao povo e diz para ele assim: ó, santifiquem-se, purifiquem-se, porque amanhã o Deus Todo-Poderoso fará maravilhas no vosso meio. Maravilhas. Maravilha significa algo grandioso, extraordinário. Maravilha significa milagres. É algo difícil de compreender, é isso que é uma maravilha. Algo grandioso, algo excelente, extraordinário, uma ação extraordinária, algo que está além da nossa capacidade, algo que é difícil de fazer e é difícil de compreender. Então, maravilha também na Bíblia tem o significado de milagres. Milagre é algo assim, que você tem dificuldade de compreender e muito mais ainda de fazer. Então, Josué está dando esta palavra de ordem para o seu povo, para os seus liderados. Santifiquem-se, purifiquem-se, porque amanhã o Deus Eterno fará milagres, fará coisas extraordinárias no meio de vós. E ele instrui, logo em seguida ele instrui os sacerdotes: olha, tomem a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, e saiam à frente do povo. E eles obedeceram imediatamente que Josué mandou, o que Josué ordenou. Eu vejo aqui vários princípios nesse texto. Primeiro, o princípio você sabe que o meu objetivo nos podcasts aqui não é fazer um estudo bíblico para você conhecer a Bíblia, para você conhecer a história. Não. Meu propósito aqui, e isso eu peço a Deus cada manhã que eu abro as Escrituras aqui, é para que o Espírito Santo me ajude a identificar princípios na palavra dele, porque princípios são verdades, são sementes que, quando você pratica, ativa na sua vida, elas produzem um resultado fantástico, onde você estiver. Pode estar no Japão, como alguns me ouvem lá do Japão, pode estar na Alemanha, como alguns me ouvem da Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, no Nordeste, em Salvador, em Caruaru, onde você estiver. É princípio, você praticou, ele vai funcionar. Não tem para onde correr. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você nesta manhã é: santifique-se. Quer ver maravilhas na sua vida? Quer ver maravilhas na sua vida? Santifique-se. E esta palavra santificar-se, ela tem um significado também muito forte. É a palavra kadash no grego, né? Ou melhor, no hebraico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Hebraico, Novo Testamento em grego. Significa consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado, apresentar-se sagrado, ser honrado, né? Então, quando Josué está dizendo, olha, santificai-vos, ele está dizendo, santifique a você mesmo, separe-se. Quer ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida? Quer experimentar milagres extraordinários? Quer experimentar coisas extraordinárias na sua vida? Se você estiver vivendo no erro, no engano, na mentira, na trapaça, no pecado, não espere que Deus faça intervenções sobrenaturais na sua vida. Ele não fará. Porque Deus não habita no meio do pecado, Deus não habita
no meio da falsidade, Deus não habita no meio da fofoca, Deus não habita no meio da rebelião, Deus não habita no meio da desobediência. Isto não atrai a presença de Deus. Pelo contrário, isto atrai demônios. Portanto, se você quer ver ações extraordinárias de Deus na sua vida, você precisa separar-se, você precisa se dedicar, você precisa ser uma pessoa consagrada a Deus. E o tempo está acabando, eu tenho que dividir esse princípio em dois, mas eu quero dizer que isto você não vai alcançar na força do seu braço. A santificação segue a justificação. É o que eu falei no início. Quando você está em Cristo, torna-se uma nova criatura, você arrepende-se dos seus pecados, você confessa Jesus como Senhor, e aí inicia-se um processo de santificação. A redenção, a justificação é instantânea, a santificação é um processo. A santificação é um processo que demanda uma decisão pessoal sua. Por isso que Josué disse, olha, santificai-vos. Quer dizer, era algo que eles deveriam começar o processo. Como começa o processo? Quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, quando você confessa Ele como Senhor e dono da sua existência, e aí então Ele capacita você, Ele coloca dentro de você um desejo enorme de você ser como Ele. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. E quando você começa a experimentar uma vida de consagração a Deus, você desata o céu sobre você. O céu se abre sobre você e você começa a provar coisas extraordinárias na sua vida. Eu vou continuar falando desse tema amanhã, porque ele é mais complexo um pouquinho para alguns e eu quero detalhar ele um pouquinho mais amanhã. Mas eu quero dizer para você, reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Tome posse de que você é uma nova criatura e comece hoje uma decisão de viver uma vida de consagração a Deus. Consagração não é virar um monge, mas é você viver separado do pecado, da mentira, do erro, da falsidade, da rebelião. É você dizer, chega de tudo isso, eu vou viver para Deus, vou viver para a glória dele. Espírito Santo, ajuda-nos nesta empreitada, ajuda-nos nesta decisão, para que, como aconteceu com Josué, aconteça conosco. Ao santificarem-se, ao se separarem, ao se consagrarem, eles provocaram os céus, chamaram os céus, abriram os céus sobre si, e milagres extraordinários aconteceram naquela entrada da terra que vamos ver, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sou Osmar Misael Dias, seu podcast Bênção da Manhã. Espero que tenha feito sentido para você tudo isso. E se fez sentido, abençoe outras pessoas para que nós possamos atrair coisas fantásticas e maravilhosas sobre a nossa vida. Faça um excelente e abençoado dia e até amanhã.